Nas paisagens enevoadas das terras altas da Escócia, um mistério de séculos continua a habitar as profundezas de um lago gelado. Por mais de 1500 anos, o Lago Ness tem sido o lar de uma lenda que capturou a imaginação do mundo todo. A lenda de Nessie, o monstro do Lago Ness. Mas afinal, quem é essa criatura? Uma fera pré-histórica? Um peixe gigante? Ou apenas uma invenção para atrair turistas? O primeiro relato de um monstro no rio Ness, que se conecta ao lago, não veio de um turista, mas de um santo. Em 565 d.C., o missionário irlandês São Columba escreveu sobre um encontro com uma criatura que atacou um de seus seguidores. A lenda diz que ele usou o poder de sua voz para repelir o monstro, salvando o homem. Claro, a credibilidade desse relato é discutível, já que o próprio santo também afirmou ter matado um javali da mesma forma. Mas o primeiro avistamento autenticado veio muito depois, em 1880. Um mergulhador profissional chamado Duncan MacDonald estava inspecionando um navio afundado nas águas escuras do lago. Ele descreveu uma criatura estranha, parecida com um sapo enorme, deitada em uma rocha. O susto foi tão grande que ele subiu imediatamente e nunca mais mergulhou no Lago Ness. O século XX marcou a ascensão de Nessie ao estrelato global. Em 1933, um casal de hoteleiros viu um animal aterrorizante na água. A notícia, publicada no jornal local, causou um frenesi. Um circo chegou a oferecer 20.000 libras para capturar a criatura. Mas a prova mais famosa veio em 1934, com a fotografia do cirurgião, tirada por R.K. Wilson. A imagem mostrava uma cabeça pequena e um pescoço longo saindo da água. Ela se tornou a prova definitiva da existência do monstro. Ou, pelo menos, era o que se pensava. Décadas depois, o repórter Marmudek Wetherall confessou ter criado a farsa usando um submarino de brinquedo com um pescoço de plástico. Ele usou o nome do cirurgião para dar credibilidade à fraude, que virou uma das maiores mentiras da história da criptozoologia. Mesmo com a farsa desmascarada, a esperança por uma prova real continuou. Em 2007, um vídeo de Gordon Holmes mostrou uma criatura preta e comprida se movendo rapidamente na água. Embora biólogos tenham afirmado que era um animal não identificado, a filmagem não foi considerada uma prova conclusiva. Se Nessie existe, o que ele seria? A teoria mais popular é que ele é um plesiosauro, um réptil marinho gigante pré-histórico que de alguma forma sobreviveu à extinção dos dinossauros. Mas cientistas são céticos. Além de ser improvável que um único animal tenha sobrevivido por 63 milhões de anos, a biologia de um plesiosauro não se adapta ao ambiente frio e escuro do Lago Ness. Outras teorias menos fantásticas incluem a possibilidade de que os avistamentos sejam apenas esturjões gigantes que vivem no lago. Ou talvez sejam apenas bolhas de gás que sobem à superfície, liberadas pelas falhas tectônicas da região. E não podemos esquecer da visibilidade ruim do lago. Ele é extremamente profundo e a água escura, cheia de turfa, pode facilmente criar ilusões de ótica. Recentemente, em 2019, um estudo de DNA encontrou vestígios genéticos de enguias gigantes no lago, levantando a possibilidade de que Nessie seja, na verdade, uma enguia colossal. Em 2013, um jornal escocês noticiou que, pela primeira vez em quase 95 anos, não houve nenhum avistamento de Nessie.
Mesmo assim, o monstro continua a ser um ícone cultural. Nessie apareceu em filmes, videogames, desenhos animados e até em uma réplica de quase 9 metros que foi usada em um filme de Sherlock Holmes em 1970 e se perdeu no fundo do lago. Real ou imaginário, o monstro do Lago Ness transcendeu a criptozoologia para se tornar um símbolo da Escócia e uma máquina de turismo. Milhões de pessoas viajam para o Lago Ness todos os anos, na esperança de ter um vislumbre da lenda. E você, acha que Nessie é real ou apenas uma história para nos fazer sonhar? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para mais mistérios como esse. Nas florestas da América do Norte, uma lenda vem atravessando os séculos. Um gigante de quase 3 metros, coberto de pelos, que se move como um fantasma. Você o conhece como Pé Grande ou Sasquatch. Mas e se tudo que você ouviu sobre ele for apenas a ponta do iceberg? E se ele for real? Este vídeo não é sobre o mito, é sobre a verdade, as evidências que a ciência ignorou, as fraudes que quase apagaram a lenda e uma teoria científica que pode mudar tudo o que sabemos sobre a evolução humana. Tudo começou com histórias indígenas sobre o Sasquatch, o homem selvagem das florestas. Mas a lenda ganhou o mundo em 1958, quando o lenhador Jerry Crew encontrou pegadas gigantes na Califórnia. A partir daí, os relatos se multiplicaram e a criatura passou a ser chamada de Bigfoot. Mas a prova mais famosa ainda estava por vir. Em 1967, Roger Patterson e Robert Gingling chocaram o mundo com a filmagem mais controvertida da história. A imagem de uma criatura bípede que se movia com uma graça incomum para um gorila. Analistas de movimento e especialistas em anatomia, todos tentaram provar que era uma farsa. Mas a figura Perry continua sendo um dos maiores enigmas da criptozoologia. As evidências não pararam por aí. Gravações de áudio com uivos, pegadas detalhadas e relatos de mais de 10.000 avistamentos. Mas para cada evidência, uma farsa. A lenda do Pé Grande também é cheia de farsantes. Em 2008, 2 caçadores ganharam a mídia com a promessa de ter o corpo da criatura. Mas a prova não passou de uma fantasia de macaco. Esses eventos minaram a credibilidade da lenda. E para a ciência, o veredito era claro: o Pé Grande não existe. Em 2014, um estudo definitivo revelou que os pelos coletados pertenciam a ursos e lobos. Mas e se a ciência estiver olhando para o lugar errado? Existe uma teoria que aponta a possibilidade de o Pé Grande ser um descendente do Gigantopithecus, um primata gigante extinto que viveu na Ásia. Ele era maior que um gorila e tinha dentes parecidos com os humanos. A teoria diz que ele teria migrado para a América do Norte através da ponte terrestre de Bering, adaptando-se e sobrevivendo nas florestas remotas. Um parente próximo do orangotango, ele poderia ser a resposta para todos os mistérios do Pé Grande. A ciência pode não ter encontrado o Pé Grande, mas a ausência de prova não é prova de ausência. Seja uma lenda ou uma criatura real, o Pé Grande continua a nos lembrar que há muito mais para ser descoberto do que podemos imaginar. E a verdade, talvez, esteja bem na nossa frente. O nome dele sobrevive através dos séculos, sinônimo de honra, cavalaria e magia. Um rei lendário que, segundo a tradição, governou a Grã-Bretanha com a ajuda dos seus nobres cavaleiros. Sua corte, em Camelot, era um farol de prosperidade, onde todos os nobres se sentavam à mesa, lado a lado, sem distinção. A história que você conhece é a dele,
O Rei Arthur. Arthur realmente existiu? A lenda diz que sim. Um filho nascido de um segredo, criado longe da nobreza e que se tornou rei ao realizar um feito impossível: extrair a lendária espada Excalibur de uma rocha. Mas e se eu te dissesse que a história que conhecemos é apenas a ponta do iceberg? Prepare-se para mergulhar na lenda mais famosa da Idade Média: a lenda de Arthur e a Távola Redonda. A história de Arthur começa com um ato de paixão e engano. Seu pai, Uther Pendragon, o rei dos bretões, se apaixonou pela bela Igraine, que já era casada. Com a ajuda da magia de um conselheiro misterioso, o famoso mago Merlin, Uther se disfarçou do marido de Igraine e dessa união nasceu Arthur. Para protegê-lo, Merlin levou o bebê e o criou em segredo. Anos depois, com a morte de Pendragon, a Grã-Bretanha mergulhou em um caos sem precedentes. A disputa pelo trono era tão intensa que Merlin interveio, revelando uma espada cravada em uma rocha. A profecia era clara: aquele que conseguir tirar a espada será o legítimo rei. Muitos tentaram e falharam, mas um jovem, quase sem querer, extraiu a lâmina com uma facilidade que chocou a todos. Ele era Arthur, e a espada, a lendária Excalibur. Com a coroa em mãos, Arthur se mudou para o lendário castelo de Camelot e formou uma irmandade de guerreiros, os Cavaleiros da Távola Redonda. A távola, ou mesa, era redonda para simbolizar a igualdade entre todos eles. Não havia lugar de honra, todos eram igualmente importantes. Juntos, eles unificaram os clãs bretões e repeliram os ataques dos invasores saxões, dando início à Era de Camelot, um tempo de paz e prosperidade. Mas, espere, se essa história é tão antiga, onde estão as provas? A verdade é que não há fontes históricas que comprovem a existência de Arthur. O personagem aparece pela primeira vez em registros que datam do século IX, quase 500 anos depois da suposta época em que ele teria vivido. Esses textos o descrevem não como um rei, mas como um guerreiro lendário. Foi apenas no século XII que a lenda de Arthur explodiu de popularidade na Grã-Bretanha e na França, graças a uma obra chamada História dos Reis da Grã-Bretanha. A partir daí, a história começou a ser recontada, adaptada e enriquecida com novos personagens e tramas. Foi nesse período que o triângulo amoroso entre Arthur, sua rainha Genevere e seu melhor amigo, o cavaleiro Sir Lancelot, ganhou destaque, assim como a busca desesperada pelo Santo Graal. E o que falar da meia-irmã de Arthur, a bruxa Morgana? Ela é uma das vilãs mais icônicas da lenda, constantemente tramando para tomar o trono e coroar seu próprio filho. A história que conhecemos é, na verdade, um mosaico de centenas de anos de contos, mitos e poemas, cada uma adicionando uma nova camada à figura do herói: a busca pelo Santo Graal. A Távola Redonda é o coração da lenda arturiana, mas seu número de cavaleiros varia em cada conto, de 12 a centenas. Alguns dos mais famosos, como Lancelot, Tristão e Percival, acabaram se tornando protagonistas de suas próprias histórias, muitas vezes mais populares que a do próprio Arthur. Na França, a grande saga da lenda se tornou a busca pelo Santo Graal, o Cálice Sagrado. Percival, um humilde camponês que se tornou cavaleiro, é frequentemente o herói que finalmente encontra o objeto. Esse é um tema tão marcante que inspirou a cultura pop de diversas formas, incluindo o clássico filme de comédia Monty Python e o Cálice Sagrado. E a Távola Redonda, ela realmente existiu? Em Winchester, Inglaterra, é possível ver uma versão gigante da mesa, com 5,5 metros de diâmetro e pesando mais de 1 tonelada. Foi construída por volta do ano 1290 e é um testemunho da duradoura fascinação pela lenda. Para finalizar, algumas curiosidades que talvez você não saiba. O nome Arthur pode ter origem celta ou latina, e linguistas ainda debatem a sua raiz. Outro ponto interessante é que em algumas versões antigas, Arthur não é um rei, mas um guerreiro lendário.
E você sabia que durante a Guerra das Duas Rosas, o rei Henrique VII usou uma suposta linhagem familiar até Arthur para justificar seu direito ao trono? A lenda do rei Arthur é um universo vasto e fascinante, um que mistura a busca por um reino perfeito com falhas humanas, traição e magia. Seja ele um mito, um guerreiro esquecido pela história, ou simplesmente o herói ideal que todos nós precisamos, a história de Arthur continua a nos inspirar. E você, o que acha? O rei Arthur realmente existiu ou foi apenas um conto para nos lembrar dos valores de honra e coragem? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como este.